Olá, boa noite. Começa agora mais um TVU Notícias ao vivo com as principais notícias do nosso estado. Confira agora os destaques desta sexta-feira, 9 de janeiro. Walter Alves decide não assumir governo após renúncia de Fátima e Rio Grande do Norte deverá ter eleição indireta. Presidente Lula veta integralmente o projeto de lei da dosimetria que previa redução de pena para os condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Com estoques em nível crítico, o Hemonorte convoca a população para doação de sangue. O governo do estado anuncia a renovação da frota da Polícia Penal com 50 novos veículos. Parque das Dunas lança projeto de férias no parque com atividades culturais e ambientais. E você vai ver também a programação cultural deste fim de semana em Natal no nosso Agendão. Agora são 6h30, o TVU Notícias está no ar. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre política porque o vice-governador Walter Alves anunciou que vai renunciar ao cargo logo após a saída da governadora Fátima Bezerra, que pretende renunciar em abril. Com isso, o Rio Grande do Norte deve ter uma eleição indireta na Assembleia. A repórter Natane Silva tem mais informações. A decisão de Walter se deu porque ele afirma que pretende disputar o mandato de deputado estadual nas próximas eleições. E pela lei, um político não pode ser governador e concorrer a um cargo legislativo ao mesmo tempo. Com isso, o Rio Grande do Norte deverá ter uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para a escolha de um governador e um vice para encerrarem o mandato até 5 de janeiro de 2027. No intervalo entre as renúncias e a nova eleição, o governo seria ocupado temporariamente por Ezequiel Ferreira, atual presidente da Assembleia Legislativa. Mas caso ele decline o cargo, quem deve assumir é Ibanez Monteiro, atual presidente do Tribunal de Justiça. No cenário atual, é provável que o governador temporário seja Ibanez Monteiro, já que Ezequiel Ferreira também pretende ser candidato a deputado estadual este ano. Essas são as informações até o momento. Natane Silva para o TVU Notícias. E a gente continua falando sobre política, mas agora na esfera nacional, porque o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei da dosimetria, aprovado em dezembro pelo Congresso. O veto foi assinado na última quinta-feira em uma cerimônia simbólica que marca os 3 anos dos atos antidemocráticos em Brasília. A decisão gerou reação dos políticos potiguares. O projeto reduz a pena de condenados por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acaba com a soma de penas para crimes como tentativa de golpe de Estado, valendo apenas a maior, de 4 a 12 anos. O projeto também permite progressão de regime mais rápido, com regime semiaberto ou prisão domiciliar, em casos de crimes que não atentem contra a vida. A assinatura do veto se deu durante cerimônia organizada pelo governo em Brasília, no Palácio do Planalto. O veto agora segue para análise do Congresso, que pode derrubá-lo. Para derrubar o veto, será necessário o apoio de 257 deputados e 41 senadores. Se derrubado, o projeto de lei entra em vigor após sua promulgação, que pode ser feita por Lula ou pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A nossa Constituição é extremamente resiliente. Sobreviveu a várias crises. Passou incólume por 2 impeachments, pelo colapso financeiro mundial de 2008, pela pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, pela invasão e depredação da sede dos 3 poderes aqui diante de nossos olhos. Não obstante suas qualidades, a nossa Constituição, elaborada com o sangue, o suor e as lágrimas de muitos patriotas, continua passando por ameaças de difícil detecção. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso 3º mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país política de inclusão social que teve a participação de todos vocês.
já que no Rio Grande do Norte o veto teve grande repercussão entre as autoridades políticas do estado. O deputado federal do PL, General Girão, publicou em suas redes sociais um vídeo e na legenda, "Queremos justiça aos presos políticos, #anistia". Em uma nota pública, o senador Rogério Marinho, do PL, considerou o veto um ato de hipocrisia. Não é justiça, é um instrumento de vingança política e perseguição. E finaliza pedindo liberdade para os presos políticos e Bolsonaro livre. Os deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro, do PT, publicaram em suas redes sociais e comemoraram a importância do veto do presidente. Lula vetou, sem anistia para golpistas e viva a democracia brasileira. E agora vamos conferir outros destaques do dia no Giro TV Notícias Mais. Nesta quinta-feira, o governo do estado oficializou, através de publicação no Diário Oficial, a convocação de 1.607 novos professores para a rede pública de ensino. A convocação ocorreu após quase uma década sem concursos públicos na área e é considerada pelo governo a maior já realizada na história da educação pública potiguar. O anúncio ocorreu após a recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte para que o estado nomeasse os aprovados no concurso da Secretaria de Educação antes do início do ano letivo de 2026, com o objetivo de substituir contratos temporários por servidores efetivos e garantir o planejamento escolar. As vagas são distribuídas entre as 16 diretorias regionais de educação, as chamadas DIRECs, contemplando todas as regiões do estado, do litoral ao sertão. O DIEESE divulgou os dados referentes ao valor da cesta básica de 2025 na capital potiguar. Ao longo do ano, ocorreu uma queda de 3,27%, com os itens fechando em dezembro no valor de R$ 595,95. Ao longo de 12 meses, os dois produtos que tiveram maior aumento no preço foram o pó de café, com cerca de 42,5%, e o pão francês, com acréscimo de 3,2%. Por outro lado, em 2025, alguns produtos tiveram uma baixa acentuada. Foi o caso do arroz agulhinha, que baixou 36,5%, e o açúcar cristal, que teve uma queda de 15,4% nos últimos 12 meses. Segundo o DIEESE, para um trabalhador que recebe o salário mínimo, teria que trabalhar cerca de 86 horas para adquirir uma cesta básica. O Campeonato Potiguar de Futebol 2026 tem início no final de semana, com o jogo entre América e Potiguar Seridoense, que será realizado na Arena América, com início previsto para as 16 horas. A rodada também contará com partidas entre ABC e Laguna, Santa Cruz de Natal versus Potiguar de Mossoró e Globo versus KFC. A primeira fase vai ser composta por jogos somente de ida entre as 8 equipes, onde os 2 melhores classificados já avançam para a segunda fase e os 2 piores já serão rebaixados. E após o estoque registrar nível crítico na primeira semana deste ano, o Hemonorte está convocando voluntários para realizar doação de sangue. A repórter Mariana Gonçalves traz mais informações. Desde o final de novembro do ano passado, o Hemonorte de Natal tem registrado uma baixa no abastecimento das bolsas de sangue. A situação perdurou durante o mês de dezembro e chegou a nível crítico nesta primeira semana do ano. Nesse período, as doações tendem a diminuir, mas a demanda continua. Os grandes eventos, as férias prolongadas, né? Acrescentando também as infecções, a parte, né? Os arbovirus, fizeram com que essa realidade, né, ela se tornasse muito mais ampla. Se considera também que a necessidade das transfusões sanguíneas, elas não tiram férias. O Hemonorte é responsável por suprir 100% da demanda dos leitos públicos em todo o Rio Grande do Norte, além de cumprir parte da demanda das instituições privadas. Assim, a redução dos estoques pode comprometer cirurgias, atendimentos de urgência e o tratamento de pacientes com doenças crônicas em todo o estado. A baixa nos estoques atinge todos os tipos sanguíneos, com destaque para os de fator negativo, que costumam ter menor número de doadores. Um único doador pode ajudar até 4 pessoas. Em relação ao número, nós temos que ter no mínimo 250 bolsas em nosso estoque para envio, né, a todos os hospitais e agências transfuncionais. É por isso que, se dizemos sempre, a média de um estoque em equilíbrio ou que é seguro seria entre 800
800 a 1.000 bolsas, né, para suprir uma semana. Para realizar uma doação, basta ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação e, após o almoço, aguardar pelo menos 2 horas, ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar documento oficial com foto. Roberto é doador há mais de 10 anos. Para ele, doar é um ato de coragem e amor ao próximo. Eu doador há muito tempo já. Eu faço esse ato de amor faz tempo, né? É bom que muitas pessoas viessem, né? Tivesse essa coragem de vir fazer isso aqui. Isso é importante. Para doar, não é necessário realizar agendamento. Os interessados podem comparecer ao Hemonorte, localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, número 1800, no bairro Tirol, em Natal, ou ao espaço Hemonorte, no Partage Shopping, na zona norte da capital. Após a realização de uma triagem, o candidato que estiver apto já pode fazer a doação naquele momento. Para que isso aconteça, nós precisamos do doador voluntário, porque a doação de sangue no Brasil, como política, ela tem que ser voluntária, né? Altruísta, solidária. E por isso também, né, que constantemente a gente vem relembrar para as pessoas que nos ouvem a responsabilidade compartilhada de cidadãos. Eu acho que todo mundo deveria fazer, né, a doação, participar, porque é muito gratificante para a gente e saber que a gente está ajudando outras pessoas é muito bom, né? Inicie, né, 2026 fazendo um roteiro diferente. Vai viajar, vai tudo, mas antes de viajar, dê uma passadinha no Hemocentro mais próximo da sua casa. Antes disso, se alimente bem, durma bem, né? Traga um documento consigo, um documento esse que tem a foto e a assinatura e passe, né, por um tour da solidariedade. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Parque das Dunas lança projeto de férias no parque com atividades culturais e ambientais. E você vai ver também muitas dicas para o fim de semana no nosso agendão. Agora são 6h42. Não sai daí, TV Notícias volta já já. Já estamos de volta e neste ano a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte vai renovar a frota da Polícia Penal. Quem traz mais informações é a repórter Eduarda Sena. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Rio Grande do Norte abriu 1.548 postos de trabalho com carteira assinada em novembro de 2025, contabilizando como o 8º mês consecutivo no crescimento de contratações. O avanço foi alcançado principalmente pelo setor do comércio, com a abertura de 1.038 postos, e de serviços, com 518 novas vagas. De janeiro até novembro do ano passado, foram criados 21.138 postos de trabalho, sendo 59% destes liderados pelo comércio e pelo serviço. Os setores que mais contribuíram para a atividade econômica em decorrência das celebrações e compras para o final de ano. Eduarda Sena para o TV Notícias. E o Parque das Dunas de Natal lançou a programação do projeto de férias no parque, que será realizado ao longo deste mês. A iniciativa contempla uma série de atividades educativas, promovendo a vivência ambiental voltadas às crianças, famílias e ao público visitante. E quem está ao vivo e nos traz mais detalhes é o repórter Frankley Diniz. Boa noite, Frankley. Boa noite, Diego. Muito boa noite para você que está acompanhando o TVO Notícias. Olha só, o Parque das Dunas tem uma programação especial nesse período de férias e para saber mais informações, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Daniel Costa, ele que é biólogo lá no Parque das Dunas. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado, boa noite. Fala um pouquinho para a gente dessa programação, ela acontece durante todo o mês de janeiro, não é isso? Isso, de Férias no Parque começa dia 14 de janeiro agora, né, e segue até dia 30 de janeiro, onde as atividades vão ocorrer nas quartas, quintas e sextas-feiras, né, com diversas atividades para que as pessoas elas possam conhecer o Parque das Dunas e também ter uma atividade, né, de férias na natureza. São diversas atividades, como você falou. Qual dessas atividades você pode destacar aqui para o nosso público? Então, dentro das atividades, nós vamos ter as trilhas, né, a Perobinha, né, a trilha Perobinha que vai acontecer. Nós vamos ter oficinas, né, com abelhas nativas da Mata Atlântica, né, então voltada para o público da criança, né. Nós vamos ter oficina de brinquedos recicláveis, oficinas de mudas,
né? Estação Ciência, com diversos experimentos para que as crianças elas possam ali também aproveitar, né, o parque e também experimentar um pouco dessa ciência também. Daqui a pouquinho a gente vai exibir o quadro Agendão, que inclusive foi gravado lá, e é um espaço para a família frequentar, ir com os amigos e até mesmo sozinho, né? No caso da programação de férias lá no parque, é aberto para todas as idades? Isso, é aberto para todas as idades, e de férias no parque é justamente isso, saber que nós temos um parque urbano dentro da cidade e que podemos sim aproveitar essa área, né, de Mata Atlântica e aproveitar com a família, né, com os amigos, durante janeiro todo. Para quem quiser fazer uma das trilhas, como você mencionou, tem alguma orientação para fazer essas trilhas em relação à vestimenta, o que portar na hora da trilha? A trilha, para todas as trilhas, na verdade, é importante que possa estar, né, com o sapato fechado, né, alguma roupa mais confortável, né, protetor solar, né, mas é uma trilha pequena, né, de 800 metros, mas a gente recomenda aí essas orientações. Quem quiser mais informações sobre a programação, tem algum perfil no Instagram que o nosso público pode conferir? Sim, é só consultar o nosso Instagram, @Parque das Dunas, e lá está toda a nossa programação para esse de férias no parque. Eu quero deixar o espaço aberto para você convidar quem está em casa a se fazer presente lá. Bom, então a gente convida, né, a todos que estão assistindo agora a participarem das atividades no de férias no parque, aproveitar um pouco o Parque das Dunas, se apropriar daquele espaço, né, de Mata Atlântica, dentro da natureza, né, e aproveitar todas as atividades que vão estar sendo oferecidas durante esse período. Só para fechar aqui o nosso link, reforça o horário de funcionamento do parque. As atividades elas vão ocorrer, né, começando às 8 horas da manhã, né, segue até às 11 horas, e retomamos atividades a partir das 14, seguindo até às 17 horas. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TV Notícias. Olha, tá aí, olha, uma excelente sugestão por um mês de janeiro e com a criançada lá para o Parque das Dunas. E no Agendão você já vai sentir esse clima da natureza. Essas são as informações, viu, Diego? Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Franklin. E a gente segue falando sobre dicas, mas agora focado para o seu final de semana, isso porque Franklin Diniz preparou uma programação especial. E você confere agora no nosso Agendão. O dia mais esperado da semana chegou, a sexta-feira, e você já sabe que aqui você confere as principais dicas culturais da cidade. Então roda a vinheta, produção, porque o Agendão tá no ar. A Festa do Boi começa hoje e olha, são quase 3.000 animais expostos, além, claro, de muitos shows para animar aí o seu final de semana. Agora, se você tá afim mesmo de rir, aí o seu lugar é outro, é no Comedy Club, que traz os Irmãos do Norte. Quer mais detalhes? Rodou! Agora eu sei, agora eu sei. Nossa primeira dica para você está no Teatro Riachuelo. Com mais de 60 anos de sucessos, a banda The Fevers chega a Natal nesta sexta com um show baseado na história do grupo. No repertório estão hits que agitaram a Jovem Guarda e pop romântico dos anos 70 e 80. Se você ficou interessado em ir, se programe, porque o show começa às 9 da noite. Seu amor, agora eu sei. Agora, se você tá afim de dançar um forró, nossa dica está no Danana Pub, que traz na programação a cantora Ximene Nunes, que promete não deixar ninguém parado. O show começa às 8h30 da noite. A Vogue está completando 28 anos e tem uma programação toda especial nesse final de semana. Agora, se você tá afim mesmo de dançar aquele forrozinho coladinho, então o seu lugar é no Rastapé, em Ponta Negra. Quer mais detalhes? Rodou! Aonde eu chego, a mulherada encosta, eu ligo o som do paredão e a galera gosta e eu tô badalado. Tô pipocado, seu estilo! Já no sábado, a presença confirmada é do cantor Giannini Alencar, que sobe no palco trazendo grandes sucessos da carreira, como Estilo Namorador, Acredite e O Melhor Forró é no Interior. O show acontece no Rastapé, em Ponta Negra, a partir das 10 da noite. Eu sou estilo e aonde tem mulher eu vou. Vai, Janinho! Eu quero beijar sua boca, posso te beijar o ano inteiro, uma avenida só é pouca. E aí,
já está preparado para o carnaval desse ano? Os ensaios da Anitta já entram no clima de pré-carnaval. A cidade de Natal não foi escolhida para os ensaios da cantora, mas o Casa Nova preparou uma playlist com os melhores hits, já para você entrar no clima do pré-carnaval. Avisa lá que hoje eu vou ter que chegar mais tarde. E o TVU Notícias vai ficando por aqui, mas você pode participar do programa enviando sugestão de pauta pelo e-mail ou número de WhatsApp que aparece na sua tela. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite, um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!